Imagine por um momento que você pudesse olhar para cada cicatriz da sua vida, cada decepção, cada momento de dor profunda, e em vez de sentir raiva ou tristeza, você sentisse gratidão. Não uma gratidão forçada ou falsa, mas uma gratidão genuína, por reconhecer que cada uma dessas experiências te forjou, te moldou e te trouxe até exatamente onde você está hoje. Parece impossível? Parece até cruel pensar assim? Então você ainda não conhece um dos conceitos mais revolucionários da filosofia estoica, o amor fati. E quando digo revolucionário, não estou exagerando. Estou falando de uma mudança tão profunda na forma como você enxerga a vida que pode transformar completamente sua relação com o sofrimento, com os desafios e até mesmo com as suas maiores decepções. Nos próximos minutos, você vai descobrir por que os grandes mestres do estoicismo não apenas aceitavam o destino, mas escolhiam amar cada parte dele. Você vai entender a diferença entre resignação passiva e força ativa, entre se conformar com a vida e abraçar completamente cada aspecto dela. E mais importante, você vai aprender como aplicar essa filosofia revolucionária na sua própria jornada, transformando até os momentos mais difíceis em combustível para o seu crescimento. Porque aceitar o que acontece é apenas o começo. Amar o que acontece, isso sim é uma revolução interior que poucos têm coragem de experimentar. Saudações, desbravadores estoicos, preparados para fortalecer a mente hoje? A maioria das pessoas vive em uma batalha constante contra a realidade. Acordam todos os dias esperando que o mundo se ajuste aos seus desejos, que as pessoas se comportem como elas gostariam, que os planos funcionem exatamente como foram traçados. E quando isso não acontece, o que é praticamente sempre, elas se frustram, se revoltam, gastam energia preciosa lutando contra aquilo que já está feito. Vivemos em uma cultura que nos ensina a resistir ao que não gostamos, a brigar com as circunstâncias, a ver cada obstáculo como um inimigo pessoal. Mas os estoicos descobriram algo extraordinário há mais de 2000 anos. Existe uma forma completamente diferente de viver, uma forma que não apenas traz paz interior, mas que transforma cada experiência, por mais dolorosa que seja, em uma oportunidade de crescimento e fortalecimento. O conceito de amor fati não é sobre se tornar passivo diante da vida. Não é sobre aceitar tudo de braços cruzados ou se conformar com situações que podem ser mudadas. É algo muito mais profundo e muito mais poderoso. É sobre desenvolver a capacidade de cooperar com a realidade em vez de lutar contra ela, de encontrar significado e propósito mesmo nas experiências que não escolhemos viver. Quando você compreende verdadeiramente o amor fati, quando incorpora essa filosofia na sua forma de ver o mundo, algo extraordinário acontece. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna protagonista da sua própria história. Não porque controla tudo que acontece ao seu redor, mas porque controla completamente como responde a tudo que acontece ao seu redor. E essa transformação, na sua perspectiva, vai influenciar cada área da sua vida, seus relacionamentos, sua carreira, sua saúde mental, sua capacidade de lidar com crises, porque quando você ama o seu destino, quando abraça completamente a sua jornada, com todas as suas curvas e obstáculos, você se torna inquebrantável. Amor fati é uma expressão em latim que significa literalmente amar o destino. Mas essa tradução simples não captura toda a profundidade e o poder transformador desse conceito. Para os estoicos, o destino não era algo que acontecia para eles, mas algo que acontecia através deles.
Não era uma força externa ditando suas vidas, mas a própria substância da qual suas vidas eram feitas. Quando falamos de amar o destino, não estamos falando de uma aceitação resignada, daquele tipo de postura derrotista que diz, não posso fazer nada mesmo, então vou aceitar. Estamos falando de algo completamente oposto, uma aceitação ativa, consciente, deliberada. Uma escolha de abraçar completamente a realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. Pense nisso como a diferença entre ser arrastado por uma correnteza e decidir nadar junto com ela. Em ambos os casos, você está se movendo na mesma direção da água. Mas no segundo caso, você está fazendo isso por escolha própria, mantendo sua dignidade e seu poder de decisão intactos. O amor fati é exatamente isso. É a decisão consciente de dizer sim para a vida como ela é. É olhar para cada experiência, cada desafio, cada momento de dor e reconhecer que tudo isso faz parte de um processo maior de crescimento e desenvolvimento. Não porque acreditamos que tudo acontece por uma razão cósmica predeterminada, mas porque escolhemos encontrar razão e significado em tudo o que acontece. É como olhar para uma cicatriz no seu corpo e entender que ela não te desfigurou, ela te moldou. Ela conta uma história sobre onde você esteve, o que enfrentou, como sobreviveu. Cada marca que a vida deixa em você não é um defeito, é uma medalha de honra que prova sua resistência e sua capacidade de continuar seguindo em frente. Os estoicos entendiam que a vida não é sobre evitar o sofrimento ou maximizar o prazer. A vida é sobre crescer, evoluir, se tornar a melhor versão possível de si mesmo. E para isso acontecer, precisamos de resistência, de desafios, de momentos que nos tirem da zona de conforto e nos forcem a descobrir recursos internos que nem sabíamos que tínhamos. Nada do que acontece a você realmente acontece contra você. Essa é uma das percepções mais libertadoras do estoicismo. Quando você internaliza essa verdade, quando realmente a compreende em um nível profundo, sua relação com a adversidade muda completamente. Você para de se ver como vítima das circunstâncias e começa a se ver como alguém que está constantemente sendo moldado e fortalecido pelas experiências da vida. Existe uma diferença fundamental entre aceitar algo e amar algo. E essa diferença é o que separa uma vida de resignação de uma vida de empoderamento. Muitas pessoas aceitam as coisas porque não têm escolha, porque se sentem impotentes, porque acreditam que não podem fazer nada para mudar a situação. Essa é uma aceitação baseada na derrota, no cansaço, na desistência. O amor fati é completamente diferente. É uma aceitação baseada na força, na sabedoria, na compreensão profunda de como a vida realmente funciona. É a diferença entre se render porque não pode mais lutar e escolher cooperar, porque entende que essa é a forma mais inteligente de viver. Quando você aceita algo apenas porque não tem alternativa, você ainda mantém uma resistência interna. Ainda existe uma parte de você que gostaria que as coisas fossem diferentes, que ressente a situação, que carrega um peso emocional desnecessário. Você pode ter parado de lutar externamente, mas internamente ainda está em guerra. Mas quando você ama algo, quando abraça completamente uma situação ou experiência, não existe resistência interna, existe paz, existe clareza, existe até mesmo gratidão, porque você reconhece que aquela experiência, por mais difícil que seja, tem algo a te ensinar, algo a contribuir para o seu crescimento. É possível sentir dor e ainda assim amar o processo que está causando essa dor. Isso pode parecer contraditório, mas pense no exemplo de um atleta que treina para uma competição importante.
Os treinos são dolorosos, exigem sacrifício, causam desconforto físico e mental. Mas o atleta ama esse processo porque entende que cada momento de dor está construindo a força e a resistência necessárias para alcançar seus objetivos. O mesmo princípio se aplica à vida. Perdas, rejeições, fracassos, decepções, todas essas experiências são dolorosas. Mas quando encaradas com amor fati, quando compreendidas como parte necessária do processo de crescimento, elas se transformam em combustível. O que antes te feria, agora te liberta, porque você não está mais preso ao que gostaria que tivesse acontecido e pode focar completamente no que pode fazer com o que realmente aconteceu. Amar o que é significa dizer sim para a vida sem exigir garantias. Significa aceitar que você não pode controlar todos os resultados, mas pode controlar completamente suas respostas. Significa entender que a verdadeira força não vem de conseguir tudo o que você quer, mas de encontrar significado e propósito em tudo que você recebe. Essa mudança de perspectiva é libertadora, porque elimina a fonte de muito sofrimento desnecessário. Quando você para de lutar contra a realidade, quando para de gastar energia desejando que as coisas fossem diferentes, você tem muito mais energia disponível para realmente lidar com as situações como elas são. E é aí que a verdadeira transformação acontece. Os grandes mestres do estoicismo tinham uma compreensão muito particular sobre a adversidade. Eles não a viam como algo que acontecia para destruir ou punir, mas como algo que acontecia para purificar e fortalecer. Existe uma sabedoria antiga que diz que o fogo queima aquilo que o alimenta, e os estoicos aplicavam essa metáfora às dificuldades da vida. Quando enfrentamos adversidades, temos duas opções básicas. Podemos deixar que elas nos quebrem, ou podemos usar elas para nos tornarmos mais fortes. A diferença não está na adversidade em si, mas na nossa resposta a ela. O mesmo fogo que derrete a cera endurece o aço. A mesma pressão que quebra o vidro transforma o carvão em diamante. O estoico desenvolveu uma mentalidade muito específica para lidar com os momentos difíceis. Em vez de se perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Que é uma pergunta que leva à autopiedade e ao vitimismo, o estoico se pergunta, o que posso fazer com isso? Que é uma pergunta que leva à ação e ao empoderamento. Essa mudança na pergunta muda completamente a experiência da adversidade. Quando você se pergunta por que algo ruim está acontecendo com você, está assumindo o papel de vítima. Está colocando o poder de definir sua experiência nas mãos das circunstâncias externas. Está se tornando passivo diante da vida. Mas quando você se pergunta o que pode fazer com uma situação difícil, está assumindo o papel de protagonista, está pegando o poder de volta para suas próprias mãos, está se tornando ativo, criativo, resiliente, está transformando uma experiência potencialmente destrutiva em uma oportunidade de crescimento. Os estoicos entendiam que nossa força não vem de evitar as dificuldades, mas de desenvolver a capacidade de lidar bem com elas. Não vem de ter uma vida fácil, mas de ter recursos internos suficientes para enfrentar qualquer desafio que a vida possa apresentar. E esses recursos só são desenvolvidos através da prática, através da experiência real de superar obstáculos. É por isso que eles não apenas aceitavam as adversidades, mas as viam como oportunidades valiosas de treinamento. Cada decepção era uma chance de praticar a resiliência. Cada perda era uma oportunidade de descobrir sua própria força interior.
Cada fracasso era uma lição sobre como fazer melhor na próxima vez. Quando algo inesperado e difícil acontece na sua vida, você tem uma escolha fundamental a fazer. Você pode se perguntar, por que comigo? E se tornar uma vítima das circunstâncias, ou pode se perguntar, o que farei com isso? E se tornar um protagonista da sua própria história. O estoico sempre escolhe a segunda opção. Não porque é masoquista ou porque gosta de sofrer, mas porque entende que essa é a única forma de manter seu poder pessoal intacto. A única forma de garantir que, independentemente do que aconteça externamente, ele continue sendo o autor da sua própria experiência. E essa postura tem um efeito transformador não apenas na forma como lidamos com as crises, mas na forma como elas nos afetam a longo prazo. Quando você enfrenta adversidades com amor fati, quando abraça os desafios como oportunidades de crescimento, você não sai apenas ileso dessas experiências. Você sai mais forte, mais sábio, mais preparado para os próximos desafios que a vida inevitavelmente trará. A filosofia só tem valor real quando pode ser aplicada na prática, quando pode transformar a forma como vivemos no dia a dia. O amor fati não é apenas uma ideia bonita para ser discutida em conversas filosóficas. É uma ferramenta prática que pode revolucionar sua forma de lidar com todas as situações da vida cotidiana. Quando um plano importante falha, quando algo em que você investiu muito tempo e energia não dá certo, a reação natural é frustração, raiva, desapontamento. Mas o praticante do amor fati responde de forma diferente. Em vez de desperdiçar energia lamentando o que não deu certo, ele imediatamente se pergunta: o que posso aprender com isso? Como essa experiência pode me preparar melhor para o futuro? Que habilidades ou conhecimentos posso desenvolver a partir dessa situação? Quando alguém te trai, quando uma pessoa em quem você confiava quebra essa confiança, é natural sentir dor, raiva, vontade de vingança. Mas o estoico que pratica amor fati, mesmo sentindo essas emoções naturais, consegue ir além delas. Consegue ver na traição uma lição sobre discernimento, uma oportunidade de desenvolver maior sabedoria na escolha das pessoas em quem confiar. Um momento de crescimento pessoal, que por mais doloroso que seja, tem valor formativo. Quando algo completamente fora do seu controle acontece, como uma crise econômica, uma pandemia, uma mudança política, uma catástrofe natural, a maioria das pessoas se sente impotente, ansiosa, desesperada. O praticante do amor fati, por outro lado, aceita imediatamente que essas coisas estão além do seu controle individual e foca toda a sua energia no que pode controlar: suas respostas, suas escolhas, suas ações dentro do novo contexto. O amor fati é um treino diário. Não é algo que você aprende uma vez e pronto. É uma disciplina que precisa ser praticada constantemente. É escolher, dia após dia, amar cada parte da sua vida, não apenas os capítulos bonitos e fáceis, mas também os capítulos difíceis e dolorosos. Existe um exercício prático muito poderoso que pode ajudar você a desenvolver essa mentalidade. Pegue algo difícil que você viveu no passado, algo que na época causou muito sofrimento, raiva ou frustração. Em vez de se perguntar, por que isso aconteceu comigo? Que é a pergunta que leva ao vitimismo, faça as seguintes perguntas. Como essa experiência me fortaleceu? Que qualidades eu desenvolvi por causa dela? Que sabedoria eu ganhei? Como ela me preparou para enfrentar outros desafios? Que aspectos positivos da minha personalidade atual foram moldados por essa experiência? Quando você faz essas perguntas de forma honesta e reflexiva, algo interessante acontece.
Você começa a perceber que mesmo as experiências mais dolorosas da sua vida contribuíram de alguma forma para quem você é hoje. Elas te ensinaram lições que não teriam sido aprendidas de outra forma. Elas desenvolveram forças que não teriam sido desenvolvidas em tempos fáceis. Elas te prepararam para desafios futuros de maneiras que você nem imagina. Isso não significa que você deveria buscar o sofrimento ou que deveria ficar feliz quando coisas ruins acontecem. Significa que você pode encontrar significado e valor até mesmo nas experiências que não escolheu viver. Pode transformar tudo, absolutamente tudo, em combustível para o seu crescimento e desenvolvimento pessoal. O destino pode ser duro, implacável, imprevisível. Mas a pessoa que pratica o amor fati desenvolve uma dureza interior ainda maior. Uma resiliência que não pode ser quebrada pelas circunstâncias externas. Uma força que vem não de controlar o mundo, mas de estar em completa harmonia consigo mesmo, independentemente do que o mundo apresente. O amor fati não é apenas uma filosofia pessoal, é uma forma de liderança. Quando você desenvolve a capacidade de amar seu destino, de abraçar completamente sua jornada com todos os seus altos e baixos, você se torna um exemplo poderoso para todos ao seu redor. Você demonstra que é possível viver com dignidade e força, independentemente das circunstâncias. Líderes verdadeiros, aqueles que realmente inspiram e influenciam outros de forma positiva, não são pessoas que nunca enfrentaram dificuldades. São pessoas que aprenderam a enfrentar dificuldades com graça, sabedoria e coragem. São pessoas que transformaram seus próprios obstáculos em degraus, suas próprias feridas em sabedoria, suas próprias quedas em trampolins para voos mais altos. Quando você pratica amor fati, quando vive sem resistência interna, mas com máxima responsabilidade pessoal, você automaticamente se torna uma fonte de inspiração. As pessoas percebem que existe algo diferente na sua forma de lidar com os desafios. Percebem que você tem uma paz interior que não depende das circunstâncias externas. Percebem que você tem uma força que vem de dentro, não de fora. Essa postura é contagiosa. Quando você demonstra que é possível amar a vida como ela é, que é possível encontrar significado até mesmo nas experiências mais difíceis, você dá permissão para que outras pessoas façam o mesmo. Você se torna um farol que mostra que existe uma forma diferente de viver, uma forma mais sábia e mais forte. A liderança interior que o amor fati desenvolve não é sobre controlar outras pessoas ou manipular situações. É sobre ter tanto controle sobre si mesmo, tanta clareza sobre seus próprios valores e propósitos, que você naturalmente inspira outros a buscarem o mesmo nível de autenticidade e força interior. Aceite o mundo como ele é, com todas as suas imperfeições e injustiças, com toda sua beleza e suas tragédias, e depois, dentro desse mundo real, não do mundo ideal que existe apenas na sua imaginação, vença, triunfe, cresça, contribua, faça a diferença que está ao seu alcance fazer. Amar o destino não é se render passivamente ao que acontece na vida. É reconhecer que tudo que a vida traz, tanto o doce quanto o amargo, pode fazer parte do seu treinamento, da sua construção, do seu crescimento como ser humano. O amor fati é a coragem de dizer, sim, isso também é meu, e com isso vou me tornar ainda mais forte. Você não precisa viver em guerra constante contra o que já aconteceu, desperdiçando energia preciosa, lamentando o passado ou temendo o futuro. Pode viver em paz profunda com quem você está se tornando por causa de tudo que viveu. Tanto
os momentos de glória quanto os momentos de dor. Quando você abraça verdadeiramente o amor fati, quando incorpora essa filosofia na sua forma de ver e viver a vida, você se torna inquebrantável. Não porque nada mais pode te machucar, mas porque você desenvolveu a capacidade de transformar qualquer machucado em sabedoria, qualquer queda em aprendizado, qualquer adversidade em oportunidade de crescimento. Se esta mensagem tocou algo profundo em você, se reconheceu nessas ideias uma forma de viver que gostaria de experimentar, inscreva-se no canal agora para continuar fortalecendo sua mente com a sabedoria daqueles que aprenderam a não apenas sobreviver às tempestades da vida, mas a dançar na chuva e encontrar beleza até mesmo no meio do caos. E agora eu quero saber de você, qual foi o momento mais difícil da sua vida que, olhando para trás, você consegue reconhecer que te tornou mais forte? Que experiência dolorosa acabou sendo fundamental para moldar quem você é hoje? Compartilhe sua história nos comentários, porque quando compartilhamos nossas experiências de superação, inspiramos outros a encontrarem força nas suas próprias jornadas. Vamos crescer juntos com clareza, coragem e amor fati.